Bom dia, amados. A graça e a paz em Cristo, amém? Estou aqui, meu querido, para fazer uma convocação, você adolescente. Nesse sábado, nós estaremos ali na casa dos irmãos Fabinho e Alessandra, os pais de Pietro. Nós estaremos ali com a permissão do Senhor, com a graça do Senhor, buscando a Deus, orando, intercedendo, clamando ao Senhor por um avivamento, apresentando a Deus as nossas causas pessoais, orando pela igreja local, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pela nossa nação. E eu quero convocar você, meu amado, a se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, a clamarmos juntos para que o Senhor nos ouça, para que o Senhor nos atenda, para que o Senhor nos responda, em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Nós teremos ali um momento onde nós estaremos ministrando a palavra e orando para que Deus possa derramar do seu Espírito em nossas vidas. E eu quero enfatizar, meu amado, né? Eu gosto de destacar aí orando, oração, intercessão, avivamento, né? E sempre relembrando, né, que quando a gente fala de avivamento na Bíblia, a gente fala de uma disposição renovada, gerada pelo Espírito Santo, de buscar Deus. Né? E a gente, acredito que você já tenha ouvido aí várias mensagens falando de avivamento. Avivamento não é barulho, meu amado. Avivamento não é simplesmente a manifestação dos dons do Espírito Santo. Eles são bíblicos, mas têm a sua função, têm a sua maneira de serem utilizados e tudo mesmo. Só olhar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para a edificação, para a glória de Deus, para o amadurecimento da igreja. O exercício dos dons precisa ser acompanhado dessa maturidade. E eu gosto de enfatizar isso. O avivamento bíblico, meu amado, o avivamento que as Sagradas Escrituras nos ensinam, ele está atrelado a um voltar-se para Deus. E a gente encontra avivamento lá no texto bíblico do profeta Ageu. Nós temos estudado o contexto, a mensagem, os personagens, a doutrina desses profetas, profeta Ageu, profeta Zacarias, os profetas aí também chamados de profetas do período pós-exílico. E se você olhar lá no capítulo 1, a partir do verso 7, olha o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito e eis que veio a ser o pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Então, queridos, nós podemos extrair várias verdades desse texto, mas eu quero destacar que, a partir do versículo 7, a Bíblia diz para a gente considerar a nossa vida, o nosso passado. E isso fala de reflexão, de autoanálise, isso fala de permitirmos o Espírito Santo sondar o nosso coração e permitir que o Senhor nos conduza
a quebrantamento, uma confissão genuína, verdadeira das nossas transgressões. E o Espírito Santo vai gerando essa sede, esse desejo pela presença de Deus, em vivermos em santidade. O texto prossegue, querido, e a partir do versículo 8, 9, o texto vai nos mostrar que o povo estava investindo, trabalhando, mas com as suas próprias forças, naquilo que não estava agradando a Deus. E Deus começa a dizer, olha, vocês estão buscando seus próprios interesses, vocês estão trazendo madeira, vocês estão esperando muito e veio a ser pouco, porque eu mesmo, o Senhor, dissipei. Vocês estão correndo atrás da sua própria casa. E Deus estava exortando que o povo deveria se envolver na obra de Deus, na reconstrução dos muros e da casa do Senhor, que ali apontava para a renovação da aliança, para o restabelecimento do culto e da vida, da intimidade com o Senhor. E o texto vai prosseguir, queridos, dizendo que o povo, a partir do versículo 12, atende a voz do Senhor, escuta a mensagem proferida pelo profeta e se volta para Deus. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele começa a agir na liderança, Josué, Salatiel, o Espírito do Senhor começa a agir na vida de Zorobabel, na vida do governador, na vida do sumo sacerdote e de todo o povo. E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. Então, queridos, está aqui, você pode usar vários textos da palavra de Deus para falar de avivamento, para falar do derramamento do Espírito, mas eu quero usar o próprio texto, o texto que nós temos trabalhado aí na nossa EBD, queridos, para nos exortar, para motivar você, para impulsionar você a buscar Deus de todo o seu coração. É tempo de clamarmos, meu querido. É tempo de reconhecermos as nossas falhas. É tempo de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E a Bíblia diz, é uma promessa que se nós fizermos isso, nós vamos achar a Deus. É tempo de nós deixarmos de lado a busca pelos nossos próprios interesses e nos voltarmos para Deus. E aí o Espírito Santo vem, a ação de Deus vem, sobrenatural. E aí, na presença de Deus, buscando reconstruir os muros, buscando reconstruir o nosso relacionamento, renovar a aliança com o Senhor, Deus vai agindo. Deus vai providenciando. E nós precisamos, amados, clamar pela presença de Deus. Nós temos vivido um tempo onde nós temos buscado muitas coisas que não são prioridade, são até importantes, queridos. É bom você ter uma boa casa, é legal você ter um bom emprego, é legal você passar naquele concurso público, é legal você estar namorando aí na presença de Deus, né? Segundo os padrões da Bíblia. É legal você constituir família. Esses sonhos são louváveis, né, quando nós os submetemos a Deus. Mas tudo isso, queridos, só vai fazer sentido se for para a glória de Deus, se for fruto de uma vida na presença de Deus. Então, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de prioridade. E aí nós vamos lá para Mateus 6,33. Está na Bíblia, queridos, é só ler a Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus ali é nos submetermos ao governo de Cristo, a nossa vida completamente rendida a Jesus. Então nós vamos clamar nesse sábado. Eu quero convocar você, meu amado, para nós estarmos buscando a Deus, orando, clamando, pedindo a Deus por um verdadeiro avivamento bíblico, que é nos quebrantarmos, confessarmos os nossos pecados, confessarmos a nossa total dependência de Deus, nos voltarmos para o Senhor. E aí, ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo vem. Quando a gente acolhe a mensagem, quando a gente não fecha o coração, quando a gente não deixa a obstinação prevalecer, aí a palavra entra, queridos, porque ela é viva, poderosa e eficaz, diz o autor aos Hebreus. E o Senhor age com seu poder, com seu Espírito. Nós somos morada do Espírito Santo, queridos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos livre acesso, e o autor aos Hebreus diz para a gente entrar pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, com ousadia. Nós vamos fazer isso nesse sábado, orando, clamando, e nós cremos, né, na palavra, no Deus da aliança, no Deus que chama, que capacita, que escolhe incondicionalmente.
e se cumpre a palavra, a promessa lá do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Conto contigo lá às 19 horas na casa do irmão Fabinho, ali próximo à igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.